Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Espero que tudo esteja correndo bem na sua vida, na sua família e principalmente dentro do seu coração. Estamos aqui reunidos mais uma vez para cultuar ao Senhor, através das canções e através da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu gostaria de compartilhar com vocês o Salmo de número 122, versículo 1, para abrir o culto nessa noite, que diz assim: alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. É evidente que o salmista não enfrentou uma pandemia como nós estamos enfrentando. E no contexto dele, ele tinha que se deslocar até do seu vilarejo, da sua casa, até o templo que ficava em Jerusalém. Nos nossos dias, Deus está nos dando a oportunidade da palavra de Deus chegar até a sua casa, da palavra de Deus chegar até o seu coração. E para que isso ocorra, um pré-requisito é necessário, segundo o salmista: o coração estar alegre, o coração estar disposto de ouvir a palavra de Deus. E esse é o meu convite para você nessa noite: permanecer conosco, ouvindo, concentrado, não deixando que nada venha dispersar a sua atenção, o seu cuidado para com a palavra de Deus nesse momento. Vamos orar? Pai bendito, nós pedimos que nessa noite o Senhor fale conosco, o Senhor nos abençoe, porque cremos que é a Tua palavra que manterá o nosso coração cheio de esperança. Em nome de Jesus. Já queimei as fontes com o passado e os meus olhos vejo o futuro. Tudo novo se fez, tudo novo se faz. E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou crescer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Eu subindo para um lugar mais alto. Eu já desisti de andar sozinho. Cristo vive em mim e os meus pés estão no caminho, estão no caminho. E dessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Vou avançar,
mãos ao Senhor Jesus. Que essa canção possa alcançar o seu coração, trazendo alegria, trazendo fé naquele que morreu na cruz do Calvário, pela minha vida e pela sua vida. Cantamos ao Senhor. forte todo tempo.
Aleluia! Agora é o nosso momento de dízimo e oferta. É o momento em que você pode devolver ao Senhor tudo aquilo que Ele tem colocado nas suas mãos, através da sua fidelidade, através da sua gratidão e principalmente através do seu comprometimento com a obra de Deus, que não para. Os templos permanecem fechados, segundo as ordens dos políticos aqui nesse estado. Mas a igreja continua mobilizada, a igreja continua em movimento, levando não só até a sua casa, mas na casa de várias pessoas, a mensagem capaz de transformar vidas, transformar corações. Por isso eu convido você a compartilhar comigo o texto lá em Filipenses, capítulo 4, no versículo 19 diz que o nosso Deus suprirá todas as nossas necessidades, de acordo com as suas gloriosas riquezas na pessoa do seu Filho, Cristo Jesus. Deus é aquele que supre, Deus é aquele que se mantém fiel, principalmente aqueles que se mantêm fiéis para com Ele. Por isso, nós cantaremos mais uma canção, e enquanto estivermos cantando, você pode ofertar, passará os dados da nossa conta, você pode, segundo determinou em seu coração, não com tristeza, não por obrigação, mas com espontaneidade, com alegria de coração, participar daquilo que Deus está fazendo através da nossa comunidade. Amém? Vamos ao Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua bondade e misericórdia sobre as nossas vidas. Eis-me aqui, Senhor, buscamos Tua verdade e amor. Eu vim nesse lugar, Tua graça encontrar. Por Tua causa livre sou, a minha vida Te eu dou. Me coloco em Tuas mãos, ergo minha voz, pois liberto sou. O Teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou Teu, eu sou Teu. Então, nós chegamos aqui na cidade de Barra Bonita em janeiro, começo de janeiro, viemos diante de um desafio de assumir a Igreja Batista da Paz aqui em Barra Bonita e estávamos nesse processo de mudança, nesse processo de adaptação. Viemos do estado do Mato Grosso e nos instalamos aqui, fomos muito bem recebidos, nos adaptamos no tempo que nos foi possível e naquilo que nos foi possível bem. Porém, nós fomos atropelados por conta dessa pandemia e os desdobramentos dela, principalmente o isolamento social, que tem se perdurado até, segundo as últimas informações, final do mês de maio. E diante disso, nós temos, eu e minha esposa somos pastores, nós temos nos perguntado, o que fazer, como lidar com essa situação. Estávamos conhecendo a nossa comunidade, conhecendo a igreja, conhecendo você, inclusive, que está nos assistindo, conhecendo a dinâmica, a cultura da cidade de Barra Bonita, e fomos, nesse processo, interrompidos por conta desse vírus que conscientemente nos levou ao isolamento social até que tudo se normalize. E enquanto estamos nesse processo, principalmente eu tenho me perguntado, e estávamos conversando essa semana, eu e a minha esposa, acerca de como fazer, o que falar, o que dizer diante de um cenário como esse, em que estamos num processo de adaptação, estávamos num processo de mudança, e ainda assim temos que ensinar, ainda assim como pastores concedidos pela autoridade de Deus a nossas vidas, a pastorear esse rebanho aqui em Barra Bonita, como orientá-los. E me veio aquele texto
de Paulo clássico, muito usado pelos evangélicos, mas muito pouco compreendido dentro do seu contexto. Aquele texto que está na carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 13, que diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Se nós pegarmos esse versículo de maneira isolada, nos dá uma sensação não só de poder, mas uma sensação de liberdade total acerca das nossas ações. Mas se olharmos o contexto não só em que Paulo estava ao escrever essa carta, mas o contexto da própria igreja que recebe essa carta de Paulo, nós podemos perceber que existe uma profundidade maior acerca desse tudo posso. O que significa para o cristão esse tudo posso? O que ele significa para mim e para você, em dias como esse que estamos vivendo, o tudo eu posso naquele que me fortalece. Dentro desse versículo existe duas verdades, e essas verdades elas caminham de maneira da mesma direção. A primeira é que Deus me fortalecendo, eu me sinto encorajado, eu me sinto esperançoso, eu me sinto na capacidade de sempre acreditar que o amanhã vai ser diferente, porque o texto diz, naquele que me fortalece. O que nos fortalece não é o noticiário da CNN, o que nos fortalece não é o discurso de um político, o que nos fortalece não é nem mesmo a segurança material que podemos supostamente achar que temos. O que nos fortalece é a presença de Cristo Jesus nas nossas vidas. Mas além dessa essência da presença de Deus nos fortalecendo, ele diz um outro fator no início da frase: tudo eu posso. Mas que tudo é esse? Que tudo eu posso fazer? E diante disso eu gostaria de compartilhar com vocês esse contexto na qual esse versículo foi colocado e proferido por Paulo, que estava preso em Roma por volta do ano de 62, e escreve as cartas conhecidas como as epístolas da prisão, e uma delas é a carta que ele escreve para a igreja que estava constituída na cidade de Filipe. E essa carta é conhecida também não só por ter sido escrita dentro de um confinamento, de um isolamento social que o apóstolo Paulo estava. É evidente que o isolamento dele não era decorrente do coronavírus, muito menos de uma pandemia. O isolamento social dele foi por conta do desejo ardente no coração daquele discípulo de Jesus em falar a mensagem de Jesus na sua essência, o Evangelho, a boa notícia. Não aquela religiosidade, não aquele discurso que estava trazendo mazelas para a sociedade, porque ela tinha o poder religioso, havia se aliado com o poder político, com o poder de Roma. Não, Paulo estava proferindo a liberdade da graça que há na pessoa de Cristo Jesus. Isso o levou ao isolamento social dentro de uma prisão em Roma. E dentro dessa prisão ele não perdeu o seu entusiasmo, ele não perdeu a sua motivação. E por não perder a sua motivação, ele resolve escrever cartas às igrejas missionárias que ele havia constituído ou que pessoas que ele havia discipulado ajudaram a constituir. E uma dessas cartas é a carta aos Filipenses. E essa carta é conhecida como uma das cartas mais alegres de Paulo, onde ele expressa vários sentimentos de gratidão, ele expressa o sentimento de que é necessário que a igreja permaneça firme, é necessário que a igreja, de alguma forma, permaneça unida, mesmo em dias turbulentos como esse que estamos vivendo e como o apóstolo Paulo viveu naqueles dias por conta do seu aprisionamento. A carta aos Filipenses, ela nos traz algumas características que são peculiares e necessárias para os dias que estamos enfrentando. Por isso eu convido você a abrir o capítulo 4 da carta aos Filipenses, capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 14. Nós leremos esses 4 versículos e através desses 4 versículos eu gostaria de compartilhar com você o que significa esse tudo posso, diante da realidade que estamos enfrentando hoje. Onde está o tudo eu posso? O que eu posso fazer em dias como esse? Filipenses capítulo 4, versículo 10, a seguir diz assim:
Eu alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passado necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Olha que interessante, quando nós expandimos o versículo 13, dentro desse contexto entre o 10 e o 14, nós podemos perceber que esse tudo eu posso, ele não está nem tanto caracterizado como um posso, como o poder, como a necessidade de que eu posso fazer o que eu quero, porque Deus está comigo. Muito pelo contrário, Paulo está abrindo aqui o seu currículo vitae, Paulo está abrindo aqui o seu histórico de experiências com Deus, e nesse abrir e relatar do fundo do seu coração as suas experiências, ele começa a revelar que mesmo andando na presença de Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, nós passamos por circunstâncias adversas. Nós passamos por nuances, é como se a nossa vida fosse um pêndulo entre momentos bons e momentos difíceis na nossa vida. E ela vai oscilando esses momentos, e é nessa oscilação que eu preciso perceber onde Deus está na minha vida. Quais são os momentos em que Deus está me fortalecendo para eu continuar afirmando que eu posso sim, eu posso passar por momentos extremamente felizes, eufóricos na minha vida, mas eu também posso passar por momentos de pandemia, de isolamento social e principalmente em momentos em que nós não sabemos qual é a direção, para onde estamos indo, o que será de nós pós-pandemia. E Paulo ele vai trazendo esse embasamento, e esse embasamento ele vai construindo acerca do seu relacionamento com aquela igreja. Paulo havia dedicado o seu tempo, Paulo havia dedicado o seu conhecimento, mas Paulo principalmente havia dedicado o seu coração para aquela comunidade. E mesmo diante do isolamento de Paulo, mesmo diante da prisão de Paulo em Roma, que distanciou o coração de Paulo geograficamente daquela igreja que ficava em Filipos, mas não distanciou o sentimento, não distanciou o desejo que Paulo tinha em ver aqueles irmãos bem firmados na pessoa de Jesus. O que motiva Paulo escrever essa carta e em vários momentos dessa carta enfatizar: alegrem-se no Senhor, permaneçam firmes no Senhor. É o desejo que Paulo tinha de olhar para aquelas pessoas e revelar que esse Deus que nos fortalece é um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida. Diferente do que muitas vezes vemos nos dias de hoje, em que Paulo teria dificuldade até mesmo de frequentar algumas igrejas, sejam elas da teologia da prosperidade, sejam elas do coach, onde tudo que se faz dá certo, ou sejam elas onde dizem que há poder nas suas palavras. Paulo, um homem fiel, um homem dedicado, um homem que entregou de corpo e alma a causa do Evangelho de Jesus, passou por dificuldades, passou por privações, passou por situações em que ele teve que aprender. Tanto é que Paulo enfatiza várias vezes nesse texto que acabamos de ler: eu aprendi, eu só sei porque eu tive que aprender. E a caminhada com Jesus é justamente isso. A caminhada com Jesus é um eterno aprendizado, o discipulado. Não o frequentar uma igreja, não o participar de rituais religiosos, eu não estou falando disso. Eu estou falando daqueles que desejam seguir a Jesus. E ao seguir Jesus, desejam se tornar semelhante a Ele. E pessoas que se dispõem a fazer isso são pessoas que têm que estar com o coração aberto para aprender algumas coisas. Por isso, eu gostaria de deixar para vocês, nesse culto, nessa noite, algumas lições que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo acerca do que eu posso fazer diante de isolamento social, diante da pandemia ou diante de qualquer dificuldade que venhamos a aprender.
Por isso, a primeira coisa que eu gostaria de deixar para você nessa noite, através do escrito de Paulo na carta aos Filipenses, é que eu posso me alegrar através dos meus relacionamentos. Olha que interessante como que Paulo começa escrevendo aquela carta aos Filipenses, dizendo: eu alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade de demonstrá-lo. Olha que interessante. Paulo está preso em Roma, Paulo está limitado de se circular da sua liberdade física, mas o seu coração se enche de alegria. Essa alegria é proveniente não das circunstâncias na qual ele está enfrentando, mas é proveniente do seu Senhor, que revela no coração de Paulo, naquela prisão, que os relacionamentos de Paulo são aquilo que valeu a pena no seu ministério. Ao escrever a carta aos Filipenses, ele está dizendo: a minha alegria é saber que existem pessoas que se importam comigo. A minha alegria é saber que existem pessoas que estão preocupadas comigo. Olha que interessante, olha que paralelo nós podemos fazer aqui nesse momento. Paulo, no seu isolamento social, se assim o podemos dizer, ele está dando relevância, dando a importância não aos relacionamentos. Paulo não fala que a alegria que ele tem no Senhor é pela quantidade de livros que ele conseguiu pela Amazon de Jerusalém. Paulo não está falando que a alegria dele está acerca dos bens que foram acumulados, porque ele era filho do rei e por conta do filho do rei ele tinha direito a tudo. Não, Paulo está falando que a alegria que ele tinha, mesmo no isolamento de uma prisão, é de que ele sabia que existiam pessoas que estavam tendo a oportunidade de expressar a sua gratidão, o seu amor, o seu cuidado para com a vida do apóstolo. Paulo, inclusive, usa um termo que eu acho oportuno para os nossos dias, que estamos enfrentando de isolamento social e que nos está sendo oferecido uma oportunidade de reavaliarmos os nossos relacionamentos. Paulo vai dizer: as pessoas não tinham oportunidade de demonstrar o quanto umas se importam às outras, mas agora, tendo essa oportunidade, eles demonstraram. Eu pergunto a você, você tem aproveitado a oportunidade que você está tendo nesses dias de demonstrar o valor, o cuidado, o amor para os seus relacionamentos? Você está tendo a oportunidade nesses dias de expressar, através do fundo do seu coração, sentimentos na vida de outras pessoas? O que você tem feito com essa oportunidade? Como essa resposta que chegou até Paulo na prisão fez bem ao apóstolo? Saber que existem pessoas que se importam com ele. A alegria de Paulo, a minha alegria, a sua alegria, deve estar nos nossos relacionamentos. Por isso, nós que temos a pessoa de Cristo Jesus nos orientando, nos direcionando, nós temos que ter essa certeza de que a alegria nossa deve estar nos nossos relacionamentos. Diferente do que temos visto nos noticiários, onde se aumenta a violência doméstica em meio ao isolamento, onde se aumenta crises conjugais porque os casais já estavam desacostumados a passar tempo juntos e ter que se comunicar e ter que entrar em níveis de intimidade que outrora a correria do dia a dia, as prioridades da vida comum, pré-pandemia, não permitia. E Paulo está dizendo: a grande alegria que eu tenho no Senhor é que há interesse da pessoa dele para com aqueles irmãos da igreja de Filipos. Eu fico perguntando para mim, e talvez eu faça essa pergunta para você. Você, de alguma forma, tem se interessado pelas pessoas que estão ao seu redor? Você tem se interessado em conhecer um pouco mais acerca do seu filho nesse tempo que está sendo oportunizado na sua casa? Você tem tido a oportunidade de conhecer um pouco mais os sonhos, as necessidades, as inseguranças do seu cônjuge, já que nesse período vocês estão tendo um tempo maior juntos? Vocês estão tendo a oportunidade de começar a planejar até mesmo a sua vida financeira pós-pandemia, para que estejam os dois no mesmo sentido, na mesma direção, para que possam receber as bênçãos do Senhor sobre a sua casa? Alegrem-se acerca dos seus relacionamentos. Lembrem-se de pessoas que há muito tempo não recebem, que seja um áudio de WhatsApp seu,
e talvez uma palavra de ânimo, uma palavra de esperança. Estava fazendo uma visita essa semana e fui apenas entregar uma ferramenta que havia me emprestado, esse irmão havia me emprestado, e ao chegar à porta para devolver a ferramenta, ele me convidou para tomar um café, rapidamente, obedecendo às normas de segurança, de distanciamento, evidentemente. E aquele irmão começou a expressar a alegria tão profunda que ele estava tendo naquele momento, ao receber a visita dos pastores em sua casa. E aquilo me chamou muita atenção por 2 fatores. Primeiro, que ele ficou tão entusiasmado que ele deixou até a carteira dele em cima do carro na rua. E quando o filho dele chegou, que disse acerca do esquecimento da sua carteira. Tamanha alegria dele com a nossa presença. E a segunda coisa que me chamou a atenção é que em tão pouco tempo que estamos aqui nessa cidade, e nós nos sentimos amados por aquela casa, por aquela família. Nós nos sentimos acolhidos. E isso me trouxe aquilo que Paulo estava tentando transmitir para a igreja dos Filipenses. A nossa alegria, o nosso prazer que vem do Senhor, está nos vínculos de amizade, nos vínculos que fazemos em prol do reino. Pessoas que conhecemos, pessoas que temos oportunidade de abençoá-las, de ajudá-las, e pessoas que nos ajudam e nos abençoam. E esse vínculo na igreja permanece. Esse vínculo deve estar presente, e não só presente, em ação nos dias de hoje. O templo nos impede de nos reunirmos, mas não nos impede de fazer com que o nosso coração expresse amor por pessoas que estão ao nosso redor. A segunda coisa que nós podemos aprender, o apóstolo Paulo, acerca do tudo posso naquele que me fortalece, é que eu posso também me adaptar a qualquer circunstância. Olha o que ele vai dizer no versículo 11, ele diz assim: eu não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Olha que interessante. Paulo, um homem extremamente culto, um homem extremamente sábio, um dos alicerces, uma das colunas da igreja primitiva, da igreja cristã, nos seus primeiros passos, está dizendo a necessidade que todos nós devemos ter de adaptação em situações e circunstâncias que nos acometem. Nem sempre tudo aquilo que planejamos irá acontecer. Nem sempre as coisas serão do jeito que esperávamos ou até mesmo no tempo que esperávamos. Mas isso só a maturidade cristã produz no coração das pessoas. Isso só a sabedoria que vem com o tempo, com a sua experiência em caminhar com Jesus, vai proporcionar a mim e a você a necessidade de aprender. Dá-se a impressão que está sendo o relato de um novato, um neófito na fé. Não, aqui é o apóstolo Paulo. Já está à beira da sua morte, onde foi decapitado pelo Império Romano. Já está nos últimos dias, ou nos últimos meses, ou até mesmo nos últimos anos do seu ministério. E está dizendo, mesmo diante de todo aprendizado, mesmo diante de todo conhecimento, mesmo até mesmo diante de tantas experiências com Jesus, eu ainda estou aprendendo, eu ainda estou tendo que me adaptar. Porque se eu não consigo mudar a minha maneira, eu tenho que me adaptar às circunstâncias. E o que Paulo está dizendo é justamente isso. Nós precisamos adaptar às circunstâncias que nos são colocadas. Essa pandemia nos trouxe a oportunidade de nos reinventarmos, de ressignificarmos conceitos, princípios na nossa vida. Essa pandemia trouxe a mazela do vírus e com a possibilidade do vírus, a morte está rodeando muitas pessoas que não estão respeitando o seu avanço, o avanço desse vírus no mundo todo. Mas também nos está dando a oportunidade de reconsiderarmos algumas coisas que já estavam consolidadas no nosso pensar, no nosso sentir e no nosso agir. Adaptar-se a toda e qualquer circunstância é a expressão de humildade, é a expressão de reconhecer que nem sempre sabemos tudo, nem sempre temos respostas para tudo. Mas uma coisa é certa, nós temos a certeza que o Deus que está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos dará força para nos adaptar ou nos fazer adaptar às circunstâncias que temos que viver nos próximos
anos, nos próximos tempos. Uma terceira coisa que a gente pode extrair desse texto também é que eu posso compreender o momento que eu estou passando. Na parte A do versículo 12, ele diz assim: eu sei o que é passar necessidade e eu sei o que é ter fartura. Olha que interessante. Ele saber significa que ele compreendeu a sua realidade. Paulo dizer que hoje eu sei o que é passar necessidade e eu sei também o que é passar fartura, é que em várias etapas da minha vida eu compreendi em que fase eu estava vivendo, em que situação que eu estava enfrentando e qual é a realidade que eu estava inserido. Saber em que momento você está em meio a circunstâncias adversas é de fundamental importância. O que nós temos visto como decorrência dessa pandemia é que muitas pessoas não estavam preparadas para viver um tempo de escassez, para viver um tempo de tanta incerteza, seja na área da saúde, na política, principalmente na área econômica. O que nós temos percebido é justamente, não estou dizendo de pessoas que não têm condições de se precaver, eu estou dizendo de pessoas que tinham condições e não se prepararam. Tinham pessoas que muitas vezes viviam como se a vida fosse sempre uma vida de fartura. E quando chega a escassez, não sabem lidar. E não sabendo lidar, atrelam isso ao seu relacionamento para com Deus. E Paulo está nos dando uma lição dizendo, nós precisamos compreender o momento que estamos vivendo. Se é um momento de extrema necessidade, nós temos que esperar em Deus. Mas se é um momento de extrema fartura, nós temos que nos perguntar, por que Deus está nos proporcionando essa fartura? Será que é tão somente para um enriquecimento próprio? Será que é tão somente para eu testemunhar que eu sou abençoado e o irmão que passa necessidade está debaixo de maldição? Eu não acredito no Evangelho assim. Eu acredito que se você está passando por um tempo de fartura, em meio a essa pandemia, é porque Deus está escolhendo a sua vida para abençoar outras pessoas, principalmente irmãos nossos que estão passando por necessidade. Eu acredito que a fartura que Deus nos permite passar era para que nós possamos compreender o Evangelho que Jesus nos ensinou, que entre nós ninguém deve passar necessidade. Entre nós devemos ajudar uns aos outros, a ponto de levantarmos como uma luz no alto do monte e dizer acerca desse reino de Deus, que é um reino de justiça, é um reino de amor, é um reino de cuidado. Paulo ensina aqui que nós devemos discernir, nós devemos compreender que momento é esse que temos vivido. Se estamos passando por necessidade nesses dias, e talvez essa necessidade seja decorrência de um desequilíbrio financeiro, de uma vida até certo ponto inconsequente, acerca da sua fidelidade para com Deus, acerca daquilo que você pode viver de acordo com a sua realidade, talvez seja a oportunidade que Deus possa estar te dando para recomeçar, mas de uma maneira correta, de uma maneira dependente de Deus. E se você está passando por um momento de fartura, talvez é a oportunidade que Deus está te dando, não para proclamar em alto bom som que você é melhor que os outros porque você tem mais. O reino de Deus não é assim. Talvez Deus está te dando a oportunidade de ser um agente de justiça social e sermos uma voz profética nessa cidade, que já tenho percebido em tão pouco tempo que eu estou aqui, que existe um desequilíbrio social muito grande. E esse desequilíbrio mexe com o coração de Deus. Esse desequilíbrio incomoda o coração de Deus a ponto de Ele usar a mim e a você para proclamarmos a justiça que há na pessoa do seu Filho Jesus. E eu gostaria também de encerrar. O último ponto que eu gostaria de deixar para vocês é que eu posso aprender a viver contente, a viver de maneira satisfeita, independente das circunstâncias. Na parte B do versículo 12, ele vai dizer: eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha que interessante. Paulo não aprendeu a viver contente só na fartura. Paulo não viveu a viver contente só quando estava diante de um banquete. Ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Porque esse contentamento não estava decorrente do que estava em suas mãos.
Esse contentamento estava na pessoa de Jesus, que o fortalecia, independente das circunstâncias. Quando Paulo escreve o segredo de aprender a viver contente, vem bem de encontro ao que eu estava conversando com a minha esposa, numa das refeições que fazemos juntos, toda a família, durante o almoço, e eu estava perguntando a ela, dá-se a impressão que por conta da pandemia, parece que o nosso discurso, o nosso sermão, são só palavras de luta, de dificuldade. Quando falaremos de alegria? Quando falaremos desse prazer que o Espírito de Deus produz em nós? Quando nós temos a certeza que estamos no centro da vontade do Pai. E aí veio esse texto em que Paulo diz, eu aprendi, mais uma vez, o apóstolo Paulo, uma das pessoas mais influentes no Evangelho, ele diz, mais uma vez, eu aprendi. E talvez seja essa a oportunidade que estamos tendo nos dias atuais, em que cercearam a nossa liberdade, em que limitaram os nossos movimentos, as nossas ações, mas não tiraram de nós o privilégio de encontrar contentamento com aquilo que nós já temos em mãos, com aquilo que nós temos vivenciado nos dias de hoje. E eu quero deixar para você esse desafio, que você aprenda a viver contente, que você aprenda a olhar as circunstâncias em que você está, independente se seja um momento de necessidade ou de fartura, independente se você está totalmente isolado socialmente falando, ou se você está tendo contato com amigos, com parentes, independente que se de alguma forma você tem dificuldade de lidar com aquilo que está acontecendo na sua vida, você encontrar na pessoa de Deus contentamento. E eu quero encerrar dizendo a versão do versículo 13 do capítulo 4 de Filipenses, na nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. Eu acho que eles foram bem felizes quando eles traduziram da seguinte forma, o tudo posso naquele que me fortalece. Eles disseram, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Quando Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, não é um ato inconsequente, não é um ato determinista, muito menos um ato arrogante. Porque o tudo posso naquele que me fortalece está rodeado de expressões que me levam a aprender sempre com aquilo que está diante de mim. Mas Paulo está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece. Ele, na verdade, está dizendo, enquanto Deus estiver me dando forças, enquanto Deus estiver me direcionando para tudo aquilo que eu preciso enfrentar, eu não temerei. Sabe por quê? Porque Ele é o meu pastor e Ele está comigo. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra, de alguma forma, possa encorajar o seu coração. Primeiro, alegre-se pelos seus relacionamentos. Segundo, procure adaptar-se às novas circunstâncias, às novas realidades que temos que enfrentar. Depois, compreenda exatamente o momento que você está passando. E aí sim, aprenda a viver contente. Aprenda a expressar essa alegria, contagiando o coração de muitas pessoas. Vamos orar? Pai bendito, eu quero te agradecer pelo privilégio de estar aqui compartilhando com amigos e irmãos a mensagem do Evangelho. Que o possa, de alguma forma, alcançar o coração de pessoas que ouviram essa palavra e, através dessa palavra, assim como Paulo aprendeu, assim como eu tenho aprendido, elas possam aprender que o contentamento está na pessoa do teu Filho Jesus. Nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus. Amém.
vai passar. Vai passar. A palavra do Senhor, ela permanece fiel, mas tua verdade, oh Senhor, ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta os céus e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que Tenho a não ser, sim, Senhor, tanto amor. tanto amor em teu olhar. Declaramos, tudo isso vai passar, declaremos. Esse mundo vai passar, vai passar, mas a verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti esperança para mim. Se sou triste, minha fé está em ti. Tua mão, Senhor, tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Aonde você estiver na sua casa, declare: Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. nesses momentos. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti. Jesus, eu só tenho a ti, Senhor. Jesus, declare isso em todo meio de pandemia. Isso, declare essa verdade. Nós só temos o Senhor. Sim, Jesus, eu só tenho a ti. Oh, aleluia, glória a Deus. Aonde você estiver, declare: Jesus, nós só temos o Senhor. Quero agradecer por você ter ficado conosco até aqui, ouvindo a palavra, participando do nosso culto online. Quero mais uma vez reiterar que a boa mão do Senhor esteja sobre a sua casa, que a boa mão do Senhor esteja guardando a sua família. E quero fazer um pedido, se você puder, se você quiser, que você vá lá no nosso canal no YouTube
Igreja Batista da Paz, Barra Bonita. E curta lá, se inscreva, ative o sininho para receber as nossas notificações. Estaremos em breve colocando uma série de meditações acerca dos Salmos, e essas meditações servirão de uma palavra de esperança, de fé, de amor para o seu coração. Estará tudo lá no nosso canal. E não deixe também de seguir a nossa página no Facebook, @ibpazbb, e pelo Instagram, @ibpazbb também. Deus abençoe a sua vida e até uma próxima oportunidade.